Então abra a palavra de Deus no livro de 2 Reis, capítulo 4. E aqui Deus vai falar conosco como ser abençoado em tempos de crise. 2 Reis, capítulo 4. Uma palavra conhecida, mas uma palavra que fala de uma crise tão grande que abateu aquele lugar e principalmente a vida desta mulher. Diz assim a Bíblia. Eu gostaria que a juventude não conversasse, por favor. Vamos ter reverência ao Senhor. Por favor. E diz a Bíblia: certa mulher, das mulheres dos discípulos, certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. E é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. E Eliseu lhe perguntou: que te hei eu de fazer? Dize-me, que é que tens em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestada vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então disse ele: vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. E então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chegue-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que um profeta morre. Preste bem atenção. Ou melhor, discípulo de um profeta. Um homem, quem sabe, no seu tempo, um homem abençoado, um homem que alguns podiam dizer é um discípulo, está aprendendo sobre a palavra de Deus. Outros poderiam dizer no nosso tempo é um seminarista. Enfim, um homem que buscava com interesse levar a sua família, levar os seus na presença de Deus. Então ele ia buscar entendimento para levar o entendimento dentro da sua própria casa. E diz a Bíblia que um dia esse homem morre. E nós não sabemos do que é que ele morreu. A Bíblia não diz claramente se ele morreu de alguma doença incurável, se ele morreu de infarto. Qual foi o tipo da morte dele? Mas diz que ele morreu. E na ocasião em que este homem morre, ele estava endividado. E é interessante que um dia eu estava num congresso e eu vi um pastor pregando sobre este homem. E ele disse uma coisa. Ele disse: está vendo? Este homem aqui era um discípulo de profeta, mas no entanto ele morreu endividado. E esse pastor disse claramente
que profeta, discípulo de profeta, homem de Deus e mulher de Deus, não deveria deixar dívida para sua família, mas deveria ocupar o seu tempo de pagar as suas dívidas, porque crente não pode dever. Mas quando eu comecei a estudar a Bíblia, e segundo o livro de Flávio Josefo, um historiador bíblico, ele disse que esse profeta, preste muita atenção, estava endividado, exatamente porque ele havia cuidado de 100 profetas fugitivos, que estavam fugindo de um rei que queria matá-los. E por sustentar esses profetas, este homem começava a fazer dívida, para manter essas pessoas às ocultas, para que não fossem destruídos. Mas acontece que no meio de tudo isso ele morre. E aí acontece algo trágico. A crise entra dentro do lar dele. Naquele tempo, mulher israelita não tinha valor algum. A mulher não era nem mencionada. Quando os homens faziam as suas reuniões, sejam de trabalho, sejam religiosas, as mulheres eram as últimas a sentar-se, eram as últimas a ficar num certo lugar. Preste muita atenção no que Deus está falando. E essa mulher, ela ficou totalmente em crise, totalmente endividada. Essa mulher, ao morrer o seu esposo, não ficou com nenhuma pensão, não era pensionista, não ficou com nenhum seguro de vida. Essa mulher foi completamente abandonada, diz a Bíblia, e segundo alguns estudos, que nem mesmo os parentes, nem mesmo os amigos pôde socorrer ela. Quem sabe também era uma família pobre, que não tinha como socorrer. E a crise entrou na casa dessa mulher. A crise, a dor entrou na casa dessa mulher. Como a crise tem entrado hoje no Brasil. Jornais dando notícias ruins, televisão dando notícias ruins, pessimismo tomando conta, a crise abatendo de um lado para o outro, uns falando de desemprego, outros falando de miséria. Quantas coisas eu já tenho ouvido. E entra a crise na casa dessa mulher, nesse tempo, em tempo em que Eliseu, o profeta, caminhava na terra, atendendo um, atendendo o outro, ajudando o outro, levando a palavra de Deus a outros, um peregrino da fé. E a Bíblia diz que essa mulher então só tinha um jeito: ou ela pagava a dívida que o marido havia deixado, ou então ela ia ter que viver aquilo que a lei de Levítico dizia na sua época. Presta muita atenção, queridos. Levítico dizia, determinava, que se o devedor não pudesse pagar a sua dívida, era obrigado a servir ao credor, como escravo, como trabalhador da casa dele. Então, diz a palavra que aquela mulher, endividada e sem poder pagar e não tinha dinheiro, ela tinha que entregar os seus 2 filhos como pagamento da dívida. Você entendeu o que eu falei? Ela tinha que entregar os seus 2 filhos como pagamento da dívida. Os seus 2 filhos seriam levados como escravos. Quando eu comecei a ler essa pregação, essa palavra, Deus falou ao meu coração: olha bem para o meu povo hoje, olha para os meus servos hoje, veja se está faltando pão na mesa deles, veja se a crise que está batendo o mundo está chegando à casa deles. Porque diz a palavra de Deus, e o Senhor me lembrou disso, que na mesa do justo jamais vai faltar o pão.
esta mulher era justa. Quem sabe você, quando eu digo justo, eu não estou falando de pessoas perfeitas. Eu não estou falando de pessoas sobrenaturais de perfeição. Porque eu não peco, não sapeco e não dou bola para boneca. Eu não estou falando de situações pequenas. Não estou falando de pessoas que têm que viver uma vida e estão vivendo uma vida. Não, estou falando de justo. Aqueles que foram justificados no sangue de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele é justo, porque Jesus justificou na cruz. E a Bíblia diz que essa mulher, ela só tinha um jeito: ou ela pagava a dívida, ou ela ficava sem os seus filhos, ou então ela esperava o ano do jubileu. O ano do jubileu acontecia a cada 50 anos. E quando acontecia o ano de jubileu, era perdoado as dívidas, era perdoado tudo tinha perdão, era o ano do perdão. O ano do perdão, literalmente. Ou então ela aguardava os filhos ser levados como escravo, e quando chegasse o ano do jubileu, ela ia poder ter o seu filho de volta. Só que eu não sei se ia demorar 40 anos para acontecer o ano do jubileu nessa época. Então, a crise abateu o lar dela. A dor abateu o lar dela. A dor abateu de uma maneira. E essa mulher sozinha, diz a Bíblia, viúva, com 2 filhos, exonerada da sociedade, com dificuldade para viver, sem dinheiro para pagar a sua dívida, desesperada. E quantas vezes eu e você, que temos um lar abençoado, que temos um carro para andar, que temos uma casa para voltar, que temos comida para comer todos os dias, ainda nos queixamos da nossa sorte, queixamos da nossa vida. Muitos deixam de vir à casa de Deus por causa de coisas banais, por causa de bobagem, deixa de servir a Deus, deixa de estar na presença de Deus por causa de comida, por causa de trabalho. Eu quero falar algo para você, querido. Tem gente que está deixando de vir à igreja por causa de pequenas coisinhas. Se Deus não cuidar da tua casa, você está vigiando sozinho. A Bíblia diz que Deus é o nosso sentinela. Quando nós entramos para adorar o Senhor, nós devemos sossegar, nós devemos ficar quietos, nós devemos estar nos braços do Pai. Não vamos deixar de congregar, não vamos deixar de fazer isso, porque enquanto você está aqui ouvindo a palavra dele, ele está cuidando da tua família, ele está cuidando dos teus filhos, e ele está cuidando de tudo que te pertence. Ele é Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Então aquela mulher sem recurso, e entrando os abutres. Quem conhece o que é abutre aqui? Abutre é aquele pássaro preto que come carniça, já viu? Hã? Como que ele chama mesmo? Urubu. Urubu. Quando a coisa aperta na vida do ser humano, os urubu aparecem. Já viu isso? Os aproveitadores de situação aparecem. Quando a coisa aperta na vida do ser humano, aqueles que querem lucro fácil vêm te visitar. E os abutres bateram a porta da casa daquela mulher para confiscar o bem maior que ela tinha, que eram os seus filhos. Aquela mulher desesperada, não tendo mais o que fazer, não tendo, ela se lembra de um homem chamado Eliseu, que era o profeta Eliseu, e que certamente havia instruído o esposo dela, e muitas vezes ela tinha ouvido o esposo dela falar dele. Olha aí o que Deus está falando agora. Quantas vezes nós chegamos aos nossos lares, nós nos calamos, nós não falamos do culto, nós não falamos daquilo que Deus tem feito na igreja, nós ficamos calados. Este homem, o profeta, ele falava de Eliseu, ele falava das palavras que Eliseu havia discipulado ele pregava dentro da sua casa, e a mulher mesmo sem
ter muito valor, ela ouvia, e aquela mulher então disse: agora eu vou ter com Eliseu, porque já não tinha recurso mais. E aquela mulher então vai até Eliseu, e Eliseu faz uma pergunta besta para ela. Ela disse: eu não tenho o que comer, meu celeiro está vazio. Com certeza ela contou tudo. Não tenho como pagar a dívida, e mais, os credores estão querendo levar os meus filhos como pagamento. Que crise, não? Você já imaginou? Você tem filho? Você imaginou se essa lei predominasse? Você não vai pagar, vou buscar teus filhos. Sentiu o que é isso? Eliseu, sabendo da fome que batia na casa dessa mulher, sabendo da necessidade que ela tinha, ele faz uma pergunta besta para ela: o que você tem em casa? Deus faz essa pergunta besta para você aqui agora: o que você tem em casa? O que você tem aí na tua vida agora? O que você tem aí dentro do teu coração para dar a mim, o Senhor? O que você tem para oferecer a Deus? E aquela mulher diz: Senhor, Eliseu, Senhor, eu não tenho nada além de uma botijinha. Quem já viu aquelas botijinhas antigas, que era uma cabacinha? Eu só tenho uma botijinha de azeite, não tenho mais nada do que isso. Azeite era algo de valor na época, era um óleo que tinha valor. Naquele momento, Deus, Ele se apresentava em tempo de crise para aquela mulher. Naquele momento, Deus se apresentava como Deus da providência na vida dela, porque Deus havia ouvido o clamor dela. Deus tinha ouvido a necessidade dela. E está escrito no livro de Isaías 25, versículo 4: porque o Senhor ouve os necessitados. Está escrito em Salmo 69, 33: cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois Ele livrou a alma do necessitado da mão dos malfeitores. Eu não sei que tipo de crise você está vivendo. Quem sabe a tua crise não é financeira, mas pode ser dentro da tua alma. Tem pessoas vivendo tempo de crise na sua alma, pessoas com depressão, com tristeza, com mágoa, com dor, com falta de perdão. Quantas pessoas estão vivendo em crise dentro do lar, da família? Quantas pessoas estão vivendo em crise dentro do trabalho? Quantas pessoas estão vivendo em crise existencial, não sabe quem é, não sabe que rumo vai tomar, não sabe como vai agir, porque aquela porta fechou, porque a outra que ia abrir ainda não abriu. Quantas pessoas estão vivendo um momento de crise? Mas eu venho dizer que nessa noite, clama ao Senhor, adore Ele, porque Ele vai entrar a teu favor, e até o final desta campanha, as portas vão se abrir, e a crise não vai chegar até a tua casa. Se você crê, levanta a tua mão e glorifica o Senhor, glorifica o Senhor. Eu estou como Eliseu profetizando, que a crise não vai chegar até a tua casa, nem a tua família, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aquela mulher disse: eu tenho uma botijinha. E Deus, através do profeta Eliseu, manda ela trazer aquela botija. E Deus dá uma ordem a Eliseu e diz: olha, manda ela pedir vasilhas para os amigos, para as vizinhas dela, vasilhas vazias, e manda trazer. E aquela mulher então mandou os filhos dela e nos vizinhos, e os vizinhos começaram a trazer vasilhas, começaram a dar vasilhas para aquelas crianças que trouxeram até a mãe. Preste muita atenção que Deus me revelou, que aquelas vasilhas, conforme ia chegando, e ela ia derramando uma botijinha de azeite, todas as vasilhas, quem sabe 10, 15, 20,
30, 50 vasilhas. Todas foram cheias de azeite, com apenas uma botijinha. A matemática do teu Deus não é igual à minha. 0 vezes 0 quanto dá? 0. 0 vezes 100 quanto dá? 0. Mas 100 vezes 0 quanto dá? Dá 100. A matemática do teu Deus é multiplicação. Deus multiplica 7.000 vezes mais a bênção na tua vida do que aquilo que você espera ou que imagina. Aleluia! E aquelas vasilhas começaram a ser cheias. Então Deus, usando Eliseu, disse para ela: agora vai, entra para dentro da tua casa, fecha a tua porta. Tem um significado isso. Fecha a tua porta. Sabe o que acontece em tempo de crise? As pessoas têm um péssimo costume de buscar num, buscar no outro, sai andando que nem louco. Ou você não vai me ajudar, ou você não vai fazer isso para mim, ou você não vai fazer isso para mim, ou você, pelo amor de Deus, e vai no banco, implora o gerente do banco e se esquece que Jesus ensinou: quando você tiver um problema, quando você tiver uma dificuldade, quando você tiver um transtorno na tua vida, vai entrar no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai em secreto, porque o teu pai em secreto vai ouvir e vai responder todos os teus questionamentos. Entra no quarto e vai falar com Deus. Só Ele tem poder para responder. E quando aquelas vasilhas ficaram cheias, Eliseu disse para ela: mulher, a fartura de Deus chegou na tua casa. Paga a tua dívida e vive o resto da tua vida com aquilo que eu te dei. Olha que coisa tremenda. Mas aí, presta atenção. Presta bem atenção que eu vou falar. Deus me falou algo das vasilhas que foram pegas pelos vizinhos. A Bíblia não fala. Pega no braço do irmão que está do teu lado e diga assim: você quer ser abençoado? Então presta atenção. Sabe as vasilhas que foram buscadas nos vizinhos? Sabe aquelas vasilhas que foram buscadas no vizinho? Sabe aquelas vasilhas que as vizinhas deram para participar? Aí está agora a revelação de Deus. O Senhor falou ao meu coração que todas aquelas vasilhas que participaram da multiplicação do azeite, que participaram da palavra profética, as pessoas que emprestaram as vasilhas foram tão abençoadas quanto foi a viúva. Foram tão abençoadas quanto foi a viúva. E eu quero falar algo para você para terminar essa ministração. O que é que você tem para dar ao Senhor? Nós nos propomos nessa campanha a fazer algo. Nós nos propomos nessa campanha a ser, por 30 dias de campanha, um dizimista fiel. Não dar sobra para Deus. Não dá resto, não dá aquilo que sobra, mas ser verdadeiro, ser fiel. Deus vai mudar a vida de muitos aqui. O que você tem a fazer é ser dizimista fiel. Se você ganhar 30, você não vai dar 100, você vai dar 3.000. Se você ganhar 50, você não vai dar 500, você vai dar 5.000. Esta campanha é para isso, é para Deus abrir a porta. Eu não estou pedindo o teu carro, a tua casa. Eu não estou pedindo os teus negócios. Eu não estou pedindo nada que te pertence. Eu só estou te ensinando: obedeça ao Senhor, porque Ele vai aumentar o teu azeite. E mesmo no tempo da dificuldade, não vai faltar na tua casa, não vai faltar na tua família, não vai faltar na vida dos teus filhos. O que é que você tem para trazer para o Senhor nessa noite? Eu quero que você agora coloque-se de pé, em nome de Jesus Cristo. Levante as suas mãos para o alto. Eu vou ministrar algo aqui nessa igreja nessa noite. Eu quero que você, como igreja, se levante agora. Levante as suas mãos.
Levante as tuas vasilhas. As tuas mãos serão as tuas vasilhas agora. Levante ela bem alto para Deus. Levante aqui, jovens, bem alto para Deus. Levante bem alto. E Deus pergunta para você nessa noite o que você trouxe para mim. O que você tem para eu te retribuir? Ah, pastora Glória, mas eu preciso ser fiel a Deus. Preciso ser fiel a Deus para que Ele possa me abençoar. Escuta o que eu vou falar agora. Quando eu cheguei naquela igreja, nesses dias, eu nunca vi tanta fidelidade na minha vida. Eu nunca vi tantas pessoas querendo abençoar a Casa de Caridade Pão da Vida. Eu fiquei assustado. Quando eu falei dessa obra, eles ficaram maravilhados. Quando eu falei da construção do sítio, eles ficaram babando. Sabe o que aconteceu? Quando o apóstolo pediu, vamos ajudar, vamos semear. Porque é semeando que nós colhemos. Vamos aprender a ter um coração doador. Vamos aprender a fazer a vontade de Deus. Porque se nós queremos receber, nós temos que agir na presença do Senhor. Sabe o que aconteceu? A juventude inteira daquela igreja se levantou com uma oferta para entregar. Os homens e as mulheres daquela igreja, todos se levantaram, aprenderam a lei da semeadura, aprendendo que é dando que se recebe, aprendendo que com Deus é assim, porque Deus quer ver o coração da pessoa. Se aquela mulher não fosse atrás das vasilhas, ela não veria a multiplicação do seu azeite. Então, juventude, estenda as mãos para o alto agora. Em nome de Jesus Cristo. Levanta as mãos bem alto e diga: Senhor, hoje eu vejo que o Senhor quer de mim a minha fidelidade. Ensina-me, Senhor, a ser dizimista, a ser ofertante. Ensina-me, Senhor, a viver o melhor. Porque muitos poderão não passar nas faculdades, mas eu, Senhor, teu servo, viverei o melhor que o Senhor preparou para mim. Agora você vai voltar para o teu lugar e vai pegar uma oferta para o Senhor. Eu quero que toda a igreja agora pegue na sua mão o seu dízimo, a sua oferta. Levante agora bem alto. Numa mão esquerda, levante a tua oferta, o teu dízimo. Na mão direita, levante ela com a palma para cima. Porque eu vou orar ao Senhor e o óleo do Senhor vai descer nesta noite. Haverá, a multiplicação do azeite. Você diz: Senhor, eu sou dizimista, mas levanta-se mesmo. Levanta, porque Deus quer continuar na tua vida. Por favor, não esmoreça. Não esmoreça, se levanta. Se levanta. Em tempos de crise, nunca pare de lutar. Em tempos de dificuldade, nunca pare de adorar. Em tempos difíceis, nunca para de ofertar e dizimar. Porque é através dessa atitude que Deus muda a tua história. Levante a tua mão direita, na esquerda segura a tua oferta. E a direita você levanta com a palma aberta para cima. Por favor. Assim, 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 assim. Assim, olhe para mim, assim. Olhe para mim. Assim, assim. Eu ministrei a unção do óleo lá, naquela cidade. Tinha pessoas que as mãos pingavam. Eu ministrei também a unção do ouro e da prata. Muitos viram brilho. A Bíblia diz que os sinais seguirão naqueles que creem e que buscam o nome do Senhor. Não canse de ver as maravilhas de Deus. Não se canse de ver aquilo que Deus pode fazer.
Porque Deus hoje quer mudar a história de muitos que aqui estão. Levante a tua mão como oferta e levante com a palma para cima e começa a adorar a Deus. Feche os teus olhos aí onde você está. Feche os teus olhos, por favor, não abra os olhos. Não conversem, não olhe de lado. Vamos adorar o Senhor, vamos adorar. Quando ouvi tua voz, pude então responder ao teu amor, Senhor. Erga bem alto a sua mão direita. Pela cruz Abra ela. me chamou. Deixa Deus derramar poder. Teu olhar me atraiu. Rendido estou, Senhor. Começa a receber o poder de Deus sobre a tua vida. Rendido ao teu amor. Não importa se eu suba as altas alturas, ainda que eu desça para as sepulturas, eu sei, vai me guiar. Oh, Deus vai te guiar. Tuas mãos vai me guiar. Aleluia. Cantem. Aleluia. Adorem a Deus. Aleluia. Poderoso Deus. Aleluia. 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 Poderoso Deus. Quando ouvi tua voz, Adore o Senhor. pude então responder ao teu amor, Senhor. Pela cruz me chamou. Teu olhar me atraiu. Rendido estou, Senhor. Rendido ao teu amor. Não importa se eu suba as altas alturas, ainda que eu desça para as sepulturas, eu sei, vai me guiar. As tuas mãos vai me guiar. Diga aleluia. Aleluia. Poderoso Deus. Só um pouco. Aleluia. Cantem. Adore o Senhor. Adore aquele que tem todo o poder para mudar toda a situação. Deus. Aleluia. Só Ele tem poder. Adore Ele. Oh, Yalamaná. Oh, Poderoso Deus. Aleluia. Aleluia.
nosso Deus.